Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um Solar TV começando aqui e hoje nós vamos falar com o pessoal da Edmond e o pessoal responsável aqui pelos meios de pagamento, né, um segmento dentro da Edmond. Então, para isso, eu recebo os nossos convidados aqui, a Zusa e o Henrique. Bom, sejam bem-vindos, pessoal. Começando aqui pela Zusa, que é a responsável, que veio de uma outra operação aí. Ela é nova na Edmond, mas com uma operação gigante dentro da Edmond. É isso, Zusa? Exatamente. É um prazer estar aqui com você, Ricardo, e poder aí falar um pouquinho, né, sobre as soluções de meios de pagamento da Edmond, né, uma empresa pioneira juntando o setor solar com meios de pagamento para facilitar aí o dia a dia, né, de todo mundo que participa desse ecossistema de energias renováveis. Legal, como você bem falou, é um ecossistema que só está crescendo e vai crescer cada vez mais aí. Tem muita coisa para evoluir no mercado. E faltava uma solução completa de meios de pagamento estruturada e conhecendo o mercado solar. Então, para isso, nós vamos conversar um pouquinho aqui com o time da Edmond e a gente vai falar um pouquinho como isso vai facilitar a vida do integrador, do distribuidor, do cliente final. Henrique, você está no dia a dia. Você está no dia a dia falando com os clientes, com os distribuidores. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que tem sido essa apresentação individual aí no dia a dia aí que você conversa com as pessoas no mercado. Olá, Ricardo, tudo bem? É um prazer sempre falar com você, com todo o pessoal da Solar TV. E aí, o que a gente entende, né? Quanto a Edmond, soluções de pagamento, o mercado solar ele cresce de uma forma exponencial, igual a gente já tem como referência, só que diferente, né, de outros mercados, a gente vai tendo soluções financeiras, né, de instituições, de bancos, que o nosso mercado tem que se adaptar a elas. Então, o primeiro ponto é que nós, como Edmond, já temos um conceito totalmente diferente. Nós nascemos no solar, nascemos pro solar, né? Então, a gente nasceu para esse segmento, a gente tem como veia, né, o nosso sangue, ele já veio com o negócio do solar, né, trazer soluções, entender essas dores. É diferente de você chegar para um banco, um grande banco, falar assim, tenho essa necessidade, né, e aí a gente, como empresa do segmento, a gente sabe que nós temos particularidades, temos algumas coisas que a gente precisa e outros segmentos não, e aí você pede e o banco fala assim, não, eu não vou me adaptar a você, você tem que se adaptar ao que já tem aqui. Então a gente vem com essa veia, vem com essas mudanças, e claro, a gente sabe que é um mercado super dinâmico, tem empresas de diversos portes, e a gente faz também, né, uma parte muito consultiva. Quando a gente fala em solar, a gente sabe que é tão importante quanto, né, ter opções de pagamento, é o integrador saber exatamente quais são as melhores soluções, como que ele apresenta isso para o cliente, o que isso impacta na empresa dele. Quando a gente fala de soluções de pagamento, a gente fala desde a parte de tributação, que ele tem que tomar cuidado, que é um ponto super crítico dentro da empresa, até, né, a experiência do cliente, quanto ao cliente se sentir confortável, ele conseguir, né, passar credibilidade durante uma negociação. Então, são pontos que a gente sempre tem como ter como principais, né, dentro de um processo. E aí, claro, quando a gente vai falar com o cliente, né, com o integrador, e o integrador passar essas informações para o cliente final, a gente tem que deixar isso claro para ele, tem que ensinar, e aí nós, como Edmond, a gente também tem uma missão muito educativa, a gente faz consultoria, passa informação, tenta sempre, né, mostrar o melhor caminho para os clientes, e aí quando a gente fala melhor caminho, é o caminho que tem o menor custo possível, e aí quando a gente fala em taxas, em custos que isso representa, a gente sabe que impacta de forma, né, bem grande dentro de uma empresa, principalmente quando a empresa está iniciando ali o processo, poxa, ela vai pagar um monte de taxa, o fluxo de caixa já é negativo, né, tem que pegar projetos para o negócio ficar positivo, e aí se ela tiver um custo muito alto de instituição bancária, conta, tudo isso, começa já a ficar mais difícil para ele caminhar. Então, a gente está aqui realmente para facilitar todos os caminhos, mostrar quais são as melhores práticas, os melhores, né, o que está dando certo dentro do segmento, e aí, claro, replicar isso para outros clientes. Muito bacana, Henrique, muito legal mesmo. Ô, Zuza, a gente conversou um pouquinho só lá no fórum, né, na primeira aparição tua aí no mercado, lá no Rio de Janeiro. Eu queria conhecer um pouquinho mais você aqui, o mercado conhecer um pouquinho mais você, qual é a operação que você veio anterior à Edmond. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Tá bom, Ricardo. Eu estou nesse mercado de meios de pagamento há 23 anos aí, né?
passando por instituições financeiras como o Santander e o Unibanco. A última empresa que eu estive foi a Cielo, né, uma das maiores adquirências, né, atuantes aqui no país, né, e a minha experiência em meios de pagamento sempre esteve relacionada com a experiência do usuário. Então, todas essas instituições que eu estive, sempre foi com o olhar do cliente, a usabilidade da solução do cliente, né? Então, por isso que esse desafio, né, da Edmond, a forma como ela está se posicionando, né, para mim foi o casamento perfeito do convite, porque trouxe justamente aquilo que eu vivenciei em mais de 20 anos, né, e trazer isso para o solar. E você disse uma coisa que eu tenho percebido todos os dias, né, desse meu 1 mês aí de jornada no solar, que é justamente como é um oceano a ser desbravado, porque, de fato, é tudo muito novo, né? As relações no solar, o pós-venda, o pré-venda, o projeto, o pedido, a forma como o integrador se relaciona com o cliente final, né? As pontas que ele precisa fechar. Então, este é um setor que todas as soluções tecnológicas que a gente tem em outros mercados, né, no varejo, por exemplo, né, você vê que todas elas são possíveis de ser embarcadas no solar, mas precisam ser customizadas para o solar. Então, hoje, quando a gente vê diversas carteiras digitais, vários bancos, sejam os bancos mais tradicionais, né, os grandes bancos, e os novos que vieram aqui, eles não vão conseguir atender a necessidade e o dia a dia ali desse relacionamento dentro desse ecossistema. Que existem particularidades importantes, e para isso você precisa ter velocidade para customizar uma solução que o mercado hoje já utiliza, para você fazer a adaptação para o solar. Por que eu estou falando, eu estou colocando a importância disso? Porque nós já percebemos algumas customizações que nós fizemos que foi extremamente importante e relevante, e elas são adaptáveis e podem ser utilizadas por outros integradores e distribuidores, né? Inclusive o nosso bank, inclusive para o cliente final, né? Mas você vê a diferença quando você, por exemplo, vai fazer um financiamento no banco. Vários bancos ainda não criaram as suas estruturas, as suas áreas específicas dentro para atender o solar, né? Para entender, por exemplo, que o integrador ele vai precisar trabalhar com mais de uma nota, por exemplo. Então, é o que o Henrique colocou. O mercado financeiro faz com que esse ecossistema solar se adapte a ele e não funciona. Aí você fica com o integrador com uma sobrecarga importante no dia ali, administrar contas, notas, descontos, e cada vez mais onerando o preço do produto final que ele está apresentando para o cliente, né? E tendo a concorrência comprometida aí, dele sair vitorioso nesse processo, né? Porque as taxas não são adaptadas ao solar, as formas de pagamento das instituições financeiras não são adaptadas ao solar, né? Então, a gente tem algumas boas novidades aqui para contar para todo mundo que participa, para quem vende, para quem compra, para quem distribui, né? As soluções de meios de pagamento da Edmond é para atender toda a cadeia, né? E elas podem ser personalizadas. Por isso que eu tenho as oportunidades que eu tenho, essa oportunidade que você está me dando aqui, Ricardo, é muito válido para a gente, porque como isso é novo, a gente entende que isso precisa ser divulgado, explicado. Uhum. Então, eu sempre procuro convidar o distribuidor, o integrador, para marcar uma vídeo com a gente, uma reunião com a gente, para que a gente explique as soluções. E se, de alguma forma, ele precisar de alguma personalização, alguma customização, a gente consegue atender essa demanda. Isso faz toda a diferença, né? A gente sabe que a sua experiência é incrível aí no mundo de soluções de pagamentos, como você já bem falou, e quem conhece você já sabe disso. E o mundo solar,
ele é constantemente ali alimentado e modificado o tempo todo. Então, assim, para um banco tradicional acompanhar isso, às vezes não é a mesma coisa que os fundadores da Edmond conseguem entender a dinâmica desse mercado o tempo todo, porque não é, entendi, agora parou, cheguei no ponto, no melhor ponto. Não, não é isso. Quando você chegar naquele ponto, o mercado já está caminhando mais 6, 7 vezes para frente, então você tem que estar sempre antenado ao que está acontecendo. Então, esse casamento perfeito aí entre você agora assumir a parte da Edmond de soluções de pagamento e os fundadores conhecerem a fundo o mercado solar, eu acho isso incrível. E realmente, assim, hoje vários bancos estão surgindo com mais soluções de crédito para o setor, mas não é a mesma coisa quando você tem um atendimento personalizado, tem um atendimento VIP, vamos dizer assim, né? E você pode juntar tudo. Só para a gente abrir um negócio aqui, hoje a Solar TV também tem uma conta na Edmond, e o Quilowatt do Bem, que eu sou responsável, também abriu uma conta na Edmond, porque a gente entende que não tem como ter um outro banco por trás se não tem um banco personalizado para o setor. Então é isso, eu quero que você fale agora para a gente um pouquinho, Zusa, o que tem de novidade aí porque a gente não está fazendo só para o integrador, mas sim para o distribuidor participar e para o cliente final desse integrador também participar. O que nós podemos entregar a mais para esse ecossistema? Uma das soluções que ela já está funcionando, e nós temos aí mais de 1.000 usuários ali, é quando a gente está falando, por exemplo, do split de pagamento, que traduzindo essa palavrinha, né, que ela por si só talvez não esclareça ali a funcionalidade, mas ela é uma funcionalidade que possibilita ali que o integrador, por exemplo, evite ali a bitributação, que a gente chama, né? Ele consegue, dentro da plataforma da Edmond Pay, cadastrar o distribuidor, ele faz o cadastro dele, ele pode fazer aí o cadastro dos prestadores de serviço, dos instaladores, e quando o valor ali é recebido, a gente está falando de uma conta digital. Então, essa conta digital, ela não tem lastro, né, bancário. E, com isso, ele consegue fazer a distribuição dos pagamentos, né, de uma forma em que ele não precise emitir uma nota, por exemplo, devolvendo uma nota para o distribuidor para poder receber parte daquele valor que foi negociado, por exemplo, no financiamento. Então, essa conta digital, ela já está disponível, né? É algo em que você faz o seu cadastro, o acesso é como uma conta mesmo, então, com a senha, né, pessoal, intransferível, né, com todos os critérios de segurança, né? Nós temos um protocolo bastante rígido nesse sentido, até porque somos aí com os parceiros que atuam com a gente, sofremos aí toda a regulamentação do sistema bancário, né? Então, esses protocolos são extremamente importantes, né? Dentro dessa plataforma do Pay, ele também consegue emitir os boletos com a marca dele, fazer a proposta inserindo várias opções de pagamento, como, por exemplo, ele pode colocar para que o cliente final, na proposta de pagamento, ele coloque financiamento, ele coloque pagamento com cartão de crédito em até 12 vezes, ele coloque o boleto, e ele pode, inclusive, mesclar essas formas de pagamento. Não necessariamente, e hoje o mercado era carente de solução de pagamento, estava fazendo só, lá atrás a gente falava só da aquisição à vista, aí depois veio o financiamento. Alguns bancos estão mais avançados do que outros, mas ainda com essa questão de aceitar, por exemplo, só uma nota. Aí tem banco que está aceitando 2 notas, mas ele acredita no único domicílio bancário, e aí depois o integrador tem esse... Como é que ele vai fazer ali para liquidar parte daquele valor na cadeia dele? Então, essas já são soluções que já estão disponíveis. E se o integrador assim desejar, por exemplo, no pagamento do cartão de crédito, ele tem a opção. Se ele quer o físico, nós temos a máquina. E se ele quiser fazer a transação remotamente, ele manda o link de pagamento com o nome da empresa dele para o cliente final dele,
E esse link de pagamento, o cliente, na comodidade, né, vai lá e executa o pagamento em até 12 parcelas, né? Essas parcelas também elas são flexíveis, ele pode negociar com o cliente em quantas parcelas ele deseja fazer esse pagamento. Ele consegue colocar, por exemplo, o valor do projeto, 30% ele paga na solução de cartão de crédito, os outros 70% o cliente pode fazer o financiamento. Isso ajuda, inclusive, na aprovação do financiamento dele, porque aí o cliente final não vai com todo aquele, o valor total para solicitar ao banco, né? Então, a gente sabe que isso também aumentam as vendas, né? A gente sabe que hoje um financiamento recusado, o integrador pega e vai embora, né, Ricardo? Ele batalhou tanto ali, ele está ali com o cliente, e aí perdeu o financiamento. Poxa, a gente fala que vendedor tem que matar vários leões por dia, né? Ele tem que encontrar a pessoa que quer comprar, ele encontra a pessoa que deseja comprar, ele vende o produto dele, é o mais difícil, ele se mostra que é o mais difícil, ele se mostra melhor que a concorrência, porque não pode perder uma venda por meio de pagamento. Exato. E aí que a Edmond quer entrar. E aí, aproveitando a audiência que você tem, Ricardo, eu quero me colocar aqui e colocar um desafio aqui para os integradores, e me coloco à disposição, eu e meu time aqui, com a Edmond, ele não perde venda. Se ele mandou lá, indicou, fez um financiamento, eu sei que eles têm excelentes relacionamento com os bancos ali, né? Principalmente algumas regiões, né? Acaba criando uma proximidade, né? Mas se ele recebeu uma recusa de um financiamento, a gente depois vai colocar aí o WhatsApp aí para você, o Henrique vai falar aqui para divulgar. Eu quero colocar o link. Ricardo, eu quero que ele ligue na Edmond, porque ele não vai perder a venda. Olha, não vai perder a venda. A integrador, esse é um recado valioso aí para você, porque a gente sabe que o banco enxerga um financiamento solar, muitas vezes, ele enxerga com mais uma dívida. E, na verdade, não é isso. Porque se você olhar bem, você está contratando ali, você está usando o valor que você já tem ali para pagar a sua conta, então não tem nada mais, nada menos. É bem diferente de contratar, por exemplo, o financiamento de um carro ou de outro bem, né, que não seja um sistema solar fotovoltaico que vai te gerar uma fabricazinha ali trabalhando por você. Então, isso é muito bacana. Agora, Henrique, eu vejo essa imagem aí no fundo aí, e cada vez que eu olho para vocês, eu vejo esse time aumentando aí, o espaço aumentando. Isso é um resultado de empresa que está crescendo e porque está fazendo um bom trabalho. Né? Como a Zuza bem falou, é um banco personalizado para o setor. É um banco que escuta e trabalha e traz o feedback e faz isso para o time da Edmond trabalhar bem para o setor. Então, você, integrador, tem que levar, tem que conhecer, tem que aceitar esse desafio aí. Pelo menos entre no site da Edmond, conheça, marque ali com o Henrique ali uma apresentação VIP para a gente entender um pouco melhor. E falando em apresentação VIP, eu queria que o Henrique trouxesse aqui algum caso aí especial que você tenha passado nos últimos meses aí, de cliente que se surpreendeu, né, que não tinha soluções da Edmond e que entrou na plataforma, que hoje está vendendo mais, porque a gente sabe que hoje, como a Zuza falou, não é mais o consumidor que paga à vista, e tem um mercado gigantesco aí, não sei em números, mas acredito que mais 70%, 80% do mercado que quer fazer um sistema fotovoltaico, só que financiado. Então, eu quero que você fale para a gente uma curiosidade, Henrique, que você tenha passado aí de clientes que se surpreendeu aí com resultados. É muito interessante, né, Ricardo? Quando a gente pensa assim, um case legal de cliente, pô, até fica meio difícil da gente pensar em um só, né? A gente começa a lembrar, poxa, eu vou dar um exemplo de uma empresa que começou a operar aqui com a gente, da região de Goiás, então Centro-Oeste ali, e aí no começo ela estava fazendo, né, uma transação com cartão de crédito a cada 3 meses, né, isso aí em dezembro, né, aí a segunda veio depois de 3 meses, em fevereiro, e aí a gente sentou, conversou, expliquei, a gente trabalhou junto desde a concepção de proposta até a forma que ele ia vender isso para o cliente final, né, e aí um mês depois ele estava vendendo 2 kits, né, mesclando pagamentos, depois 5, 7, 10 kits por mês, e esse crescimento, você poder participar desse crescimento é super bacana, né, então esse é um case muito bacana de uma empresa que hoje já está operando muito bem, né, já tem uma movimentação mensal bacana, já desenvolve,
traz isso como padrão de pagamento dentro dos clientes. Então, assim, ele não perde mais venda, né, porque o financiamento foi negado, ele não perde a venda porque o cliente não tem ali o dinheiro para pagar à vista. O negócio dele é fechar negócio, né, é puxar o cliente para perto. O cliente fala assim, eu quero fechar com a sua empresa. Ele não deixa mais esse cliente escapar, né, ele não, Boa, o cliente ele não vai embora sem ter a solução. Então, esse é o nosso conceito. Um outro caso muito bacana, né, uma empresa do Rio de Janeiro começou tinha, né, aquele negócio de fechar os projetos. Pô, fechei aqui vários projetos, aí digitava ali, tem as plataformas dos bancos convencionais, digitava o CPF ou o CNPJ do cliente, negava, né, e aí ele simplesmente falava, obrigado, não vai dar para seguir, vou passar para a próxima. Isso aí ele tinha vamos falar assim, um pipeline ali de projetos perdidos na faixa de uns 2 milhões já. Projeto que o cliente sinalizava que ia fechar e, de repente, ali não viabilizava o financiamento, ele colocava na gaveta, né, aquele projeto e falava, felizmente perdeu, né, não tem como a gente seguir. E aí a gente fez uma consultoria juntos, quanto vamos conversar, vamos pegar esses projetos e estudar. O projeto o banco não aprovou 100%. O que a gente pode fazer? O banco, às vezes, ele aprova 70%, 80%. E o restante? Pô, e se o restante você parcelar para o cliente em 12 vezes? Né? Então, ele pagaria uma parcela mais baixa no financiamento, o banco aprova isso, e ainda paga o que seria de entrada parcelado. E aí o negócio começou a fluir. Né? Então, daqueles 2 milhões, ele conseguiu virar ali, né, 30%, 40%, retomar e fazer os projetos acontecerem. Claro, dentro do financiamento tem alguns casos que, às vezes, nome sujo, né, um histórico que não seja muito bacana do cliente, pode, né, inviabilizar a venda no financiamento. Mas você tem que dar o máximo de alternativas, trazer esse cliente para perto, e a gente está falando de 40% de 2 milhões, poxa, fez uma ótima, né? Fez um ótimo resultado em cima de projetos que já tinham sido fechados e inviabilizados. Então ele ficava correndo atrás de novos projetos, sendo que ele tinha ali, né? Vamos brincar assim, né? Ele tinha um dinheiro que estava dentro de uma gaveta, né? Ele estava com o dinheiro perdido ali dentro de uma gaveta, não sabia o que ele ia fazer com isso. Então a gente está aqui realmente para fazer essa parceria, trazer o integrador, sentar junto e falar assim, qual que é o projeto que você tem dificuldades? Vamos trabalhar junto, vamos resolver, né? E o que a gente percebe? A gente mostra ali os caminhos, tal, e aí o integrador ele começa a fazer isso de forma automática. E aí entra dentro do processo dele, e aí o integrador que fechava, né, um kit por mês, ele está fechando 3, o integrador que fechava 3 está fechando 10, e é isso aí que vai fazendo com que as empresas cresçam. Né? Então, para a gente é super bacana a gente visualizar isso, né? Os nossos parceiros crescendo, né? E aí a gente, claro, vai crescendo junto, mas esse desenvolvimento do mercado, e a gente está participando de forma bem ativa, né? Super bacana receber os feedbacks. A gente tem, né, desde o integrador até o distribuidor dentro da nossa plataforma, eles vão trabalhando, eu preciso de um ajuste assim, né, aquilo vai melhorar para mim, vai facilitar a vida, e aí a gente coloca aqui o nosso time de desenvolvimento, programação, a gente tem uma equipe de tecnologia também muito forte, e aí desenvolve a solução, e né, essa dor foi sanada de forma muito mais prática, rápida, e aí ele chega para a gente e fala assim, né, ninguém nunca me deu, né, essa atenção de mudar uma plataforma, mudar alguma solução para atender a minha necessidade. E aí a gente, como Edmond, tem essa prioridade, né? O nosso mercado, ele é dinâmico e a gente tem que ser dinâmico igual, né? A gente não pode ficar estático esperando que chegar aqui com uma linha de crédito e falar assim, agora essa linha de crédito, o mercado tem que se adaptar a isso. Né? Ou chegar com uma solução e falar, todo mundo tem que se adaptar com esse modelo. Não, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender a dor do nosso cliente, e aí a gente vai trabalhar junto para resolver aí, né, todos esses, vamos falar assim, dessas barreiras, né? A gente está aqui para superar elas juntas. Super importante bacana. Só somar aqui, Ricardo, claro, no que o Henrique colocou, um convite que a gente faz aqui também para os distribuidores. Nós temos já vários distribuidores operando com a gente, e isso é um facilitador quando o integrador entra na plataforma e o distribuidor já está cadastrado. Porque quando o distribuidor não está cadastrado, ele precisa solicitar na documentação para que o distribuidor faça o cadastro ali, para que ele consiga compor o distribuidor no arranjo de pagamento. Então, às vezes, você vê o integrador ali, né, com a possibilidade de cadastrar o distribuidor, né,
Mas se o distribuidor já tiver cadastrado, é uma outra tarefa também que some ali do integrador, porque o distribuidor já está ali na plataforma, e entra na plataforma, seleciona o distribuidor para ele compor o arranjo de pagamento. Então, os distribuidores que ainda não se cadastraram no Edmond Pay precisam fazer isso, porque os integradores estão vendendo dentro do arranjo de pagamento da Edmond para os distribuidores que estão cadastrados. Então, se você não está, você também está perdendo a oportunidade de vender mais, né? A gente, nos canais digitais, a gente vai fazer algumas comunicações aí para explicar esse cadastro, mas você, como bem você colocou, entra lá no site, é super tranquilo, simples, né? Faz o agendamento, né, dessa reunião, desse onboard, para conhecer a solução. Então, recomendo que os distribuidores façam esse cadastro já, porque a gente sabe que a facilidade ali no dia a dia do integrador é o que toma também a decisão do poder de compra com quem ele vai comprar também, né? E para complementar aí, em termos de novidade, a gente aí, em poucas semanas vai disponibilizar aí para quem estiver dentro do nosso Edmond Bank, que baixou ali o banco, que usa os serviços que estão disponíveis, o capital de giro. E é um capital de giro pré-aprovado, né? Então, ele já vai lá clicar e você tem ali o seu capital de giro entrando na sua conta Edmond Bank, para justamente fortalecer o teu negócio aí, né? E apoiar, né, o integrador e quem tiver embarcado dentro do Edmond Bank, né? A gente sabe que cada vez mais, com a concorrência, as margens estão bastante comprometidas, né? E por muitas das vezes ele precisa se descapitalizar ali para antecipar um serviço, uma mão de obra. Alguns ali tem mão de obra fixa, né, dentro da tua empresa, né? Então a gente tem certeza que o capital de giro é uma outra solução que vai agregar muito, principalmente no cenário atual que a gente está. Com certeza. E a gente está falando quando a gente fala do cenário de integradores, a gente tem médios, grandes, poucos, né? Mas a grande maioria, empresas pequenas que estão começando e que precisa de um suporte especializado, que precisa de uma solução especializada. Então, um capital de giro vem muito bem em horas como essa, para a gente dar um fôlego ali na renovada. Um banco personalizado, uma solução de pagamento personalizado também, como o Henrique já demonstrou aí alguns casos de cliente, vai trazer também um giro maior aí nos seus resultados aí mês a mês. E, pessoal, pronto, tá aí, tá tudo explicado aí. Agora a gente vai trazer mais e mais novidades aí cada mês aí, falando um pouquinho da Edmond, das soluções da Edmond. Aceitem um desafio da Zusa. Se você perder algum negócio para outro banco, o principal hoje é você conseguir o cliente. Às vezes você fica ali 6 meses, 7 meses, 8 meses namorando aquele cliente, chega na hora de, agora vamos pagar, agora vamos resolver, perdeu o cliente. Não façam isso. Conheçam a Edmond e eu convido vocês aqui na Solar TV para ficarem atentos aí que a gente vai trazer mais novidade aqui, cada mês aqui, falando com a equipe da Edmond. Pessoal, hoje eu agradeço muito aí a participação de vocês, Henrique, Zusa, para a gente fechar, começando aqui pela Zusa. Quer complementar, quer fechar com alguma informação importante aqui, valiosa? A gente falou que o distribuidor é importante para esse ecossistema, a gente falou da importância para o integrador e o consumidor final também ele pode entrar nas soluções da Edmond. Correto, Zusa? Correto, Ricardo. Eu quero agradecer você mais uma vez. Recomendo a todos aqui da tua audiência aí, aqueles que ainda não estão embarcados aqui, que embarquem, porque a gente vai trazer as novidades aqui com o Ricardo na Solar TV. A gente faz aí uma questão imensa, na notícia boa, a gente dá em canal, tá? Tão bom quanto. Então, a gente vai trazer aqui para o Ricardo e agradeço muito a oportunidade que você está nos dando, tá? Obrigado. Grande abraço. Abraço para você. Henrique. Legal. Ricardo, muito obrigado, né? Eu acho que sempre esse momento que a gente tem para bater um papo, conversar, falar um pouco sobre o mercado é muito bom. A gente consegue, né, ter algumas ideias e passar isso também, as experiências que a gente tem pro mercado, para empresas que estão começando, que estão ali no meio do caminho, já numa jornada. Então,
claro, né, aprender com a experiência é o quê? Você aprender com pessoas que já passaram pelas mesmas coisas, já tiveram os mesmos problemas, e você tentar superar isso de uma forma melhor do que essas pessoas já passaram. Então, né, nós como Edmond, a gente está aqui como parceiro de negócio, né, e quando eu falo parceiro, ter a mesma dor e tentar solucionar o problema juntos, né? Diferente de uma condição que você vai chegar, ó, tem isso aqui numa prateleira, né? Escolhe aí o que você quer, se tiver bem, se não tiver, vai embora e pronto. Né? A gente está aqui para gerar negócio, vamos, né, trabalhar junto, a gente chama todos os integradores, traz, né, as dores, traz os projetos que foram negados, vamos desenvolver soluções juntos para isso. Né? E nós, como Edmond, a gente vai estar sempre lançando aí novas novidades, então, poxa, o capital de giro, a gente sabe o quanto importante isso é dentro de uma empresa, né? Um fluxo de caixa. Eu não consigo pegar um projeto de maior porte porque eu não tenho dinheiro em caixa. Né? Poxa, às vezes era o capital de giro que estava faltando. Né? Um banco que ele não é do mercado, ele não vai entender para que isso serve. Né? Você quer um capital de giro, eu tenho aqui o capital de giro, mas se você não teve faturamento tal, né, você entra lá numa cesta que ninguém quer entender o que você faz. Né? Então, assim, a gente está aqui para entender realmente a dor dos nossos parceiros e a gente trazer soluções juntos. Tá bom? Muito obrigado. Né? Um forte abraço e espero que a gente tenha ainda, né, dentro do mercado solar muitas novidades, muitas coisas boas. A gente está muito com uma ideia muito positiva, né, para os próximos meses, próximos anos. A gente sabe o quanto importante esse tema é e o quanto ainda vai crescer. A gente só está no comecinho da subida. Com certeza, pessoal. Um abraço a todos do mercado, muita energia positiva para todos vocês começarem essa semana incrível aí. E nos falamos em breve. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curtam esse vídeo e logo, logo traremos mais novidades aqui da Edmond. Abraço, tchau, pessoal!